Boa tarde, gente. Poxa, que felicidade estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que nós temos feito aí nos últimos 20 anos, praticamente, né? E como saber que o bichinho do empreendedorismo picou vocês? É fato, né? Só observar que vocês estão num sábado à tarde, numa sala aqui, fechada, ouvindo um cara falar, e vocês interessados em transição de carreira, negócio, business, né? Enfim, bem-vindo ao mundo do empreendedorismo. E é isso que a gente tem feito no Brasil e em algumas empresas dos Estados Unidos. E quando eu recebi o convite da doutora Adna para compartilhar um pouco com vocês, ela esteve no nosso evento também, fiquei muito feliz, porque a área médica é uma área que a gente se sente muito à vontade, tanto eu quanto a minha equipe, porque nós já atendemos hospitais, clínicas, enfim, times da área de saúde. E aí vem sempre uma grande pergunta, né? Qual é a diferença de um hospital para uma indústria, para uma rede de varejo no que diz respeito à gestão? Não muda muito. Ambos têm tiro, porrada, bomba do mesmo jeito, ou seja, rolo para resolver, porque ambos são feitos de gente, processo e desafio, não é? E lidar com gente é bem fácil, não é, pessoal? Tranquilo, suave, como é que é para vocês? Né? Sossegado, conflitos de gerações, né? São alguns dos desafios, mas eu vim aqui hoje falar com vocês um pouquinho sobre carreira. Eu fiz transição de carreira, já ajudei muitos profissionais, inclusive diretores de hospitais, né, que eram médicos de formação, diretores clínicos, a fazer transição, inclusive, para a área de gestão. Vou tentar entregar o conteúdo que eu trouxe para vocês dentro do tempo, para quem sabe, no final, a gente poder abrir para perguntas, porque o tema ele provoca, não sei se pode, né, doutora? Beleza? Então, o grande mote é de médico a empreendedor. Antes de falar um pouquinho, né, sobre essa carreira do empreendedorismo, do mundo dos negócios, eu me lembro de uma vez que, ao ler um livro bem antigo, chamado Segredos da Mente Milionária, o autor fala assim, olha, um médico, ele dificilmente vai ser milionário sendo um médico. Ele vai ser uma pessoa bem-sucedida. Agora, ele vai ser milionário quando ele comprar o hospital, e aí ele vai ter outros médicos trabalhando para ele. Ou seja, ele usou esse exemplo para dizer que, né, falando de ser ou não milionário, lembrando que o nome do livro é Os Segredos da Mente Milionária, mas não é disso que eu vou falar, né? Ele está falando que você só vai ter escala quando você conseguir parar de vender horas. Não é? Por quê? O dia tem 24 horas, você consegue trabalhar quantas horas? 14, 12, 10, e aí? Por mais que você consiga agregar valor à sua hora, ela vai ser finita e ela vai ser limitada, né? Vou mostrar alguns números para vocês. Eu sempre gosto de começar fazendo esse bate-papo. Nós estamos há 18 anos ajudando com o IBGL, que é o Instituto Brasileiro de Gestão e Liderança, instituições públicas, privadas, empresas dos mais diversos segmentos. Eu gosto muito desse número aqui, deixa eu ver, cadê ele? Ali, 5 bilhões de reais em resultados acumulados nos nossos clientes nos últimos 4 a 5 anos. Mas eu mostro isso só para dizer para vocês a seguinte questão. Ninguém respeita quem não tem resultado no mercado. Uma vez eu assisti uma palestra de um príncipe africano, né, lá as etnias e as tribos e algumas regiões ainda são extrativistas, e aí quando um líder de uma determinada etnia vai visitar uma outra etnia, ele é apresentado da seguinte maneira. Estamos recebendo fulano de tal, que é da etnia Y, e ele é 75 cabeças de camelo, 1.500 alqueires de terra, 325 empregados, 425 juntas de boi. E aí ele disse o seguinte, por que na minha terra a gente apresenta assim? Porque lá a gente não respeita quem não tem resultado. Faz sentido isso ou não? Sim ou não? O nome do jogo é legitimidade. Eu não sou aquilo que eu conquistei, mas aquilo que eu já fiz pode te ajudar a encontrar o caminho e a errar menos. O nome disso é encurtar a curva de aprendizado. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje está baseado em números que a gente já fundamentou. Então, não vim aqui contar histórias, não vim aqui trazer um artigo que eu acho que eu escutei num livro de automotivação. 100% de tudo que eu vou mostrar para vocês, a gente aplicou e testou. É científico, tem métrica, tem número. Okay? Então, não é, eu acho que se você for por esse caminho, vai dar certo. Vou dizer para você, não, eu tenho certeza que esse caminho dá certo, porque a gente já trilhou ele. Com base no quê? Com base nos resultados que a gente já ajudou a gerar. Tudo bem? A gente já atendeu empresas dos mais diversos segmentos, de hospital a
operador de saúde, a indústria, a rede de varejo, a loja de colchão, indústria de alimentos, órgãos do governo. E aí vem uma grande pergunta. O que uma instituição, seja ela pública ou privada, da área da saúde ou da indústria, tem em comum? Quem me ajuda? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque todas elas são constituídas de desafios, pessoas, processos, e todas elas precisam gerar um determinado resultado. Eu costumo dizer que o bom samaritano, que todos nós conhecemos a história da Bíblia, só pôde ser o bom samaritano porque ele tinha um cartão de crédito no bolso. Porque senão como é que ele ia pagar a hospedaria? Não é? Obra social sem dinheiro é conto de fadas. Propósito. Quer ver uma babaquice que estão falando aí? Propósito. Na minha cabeça é babaquice. Porque está na moda falar de propósito. Eu trabalho por propósito. Filho, no final do mês, se você não tiver caixa para pagar os seus boletos, os seus funcionários, o que vai adiantar o seu propósito? Eu não estou dizendo que você não tem que ter propósito, mas para de romantizar o empreendedorismo e a carreira, porque lá fora é tiro, porrada e bomba. Desculpa, vocês chamaram um gestor para vir falar para médico, beleza? Então, é assim que o mundo funciona. Você tem conta vencendo todo dia, sim ou não? Não é verdade? Então, por que nós precisamos entender? Porque a militância não cabe dentro de alguns lugares onde a conta tem que fechar. A conta precisa fechar. A conta não fecha. E o nome é alta performance. Eu preciso entender que a minha carreira, o meu dom, o meu talento, a minha formação precisa gerar um resultado. E esse resultado é impactar todo mundo que está à minha volta. O nome disso é geração de emprego. A maior obra social que qualquer país pode ter é gerar emprego. Por quê? Porque quando um pai de família traz o seu sustento para a sua casa, ele está trazendo dignidade para o seu lar, para todo mundo que está à sua volta. Isso é nobre. O que tem de nobreza na miséria e na pobreza? Nada. Faz sentido o que eu estou falando? Então, a tua carreira dar certo como gestor, como empreendedor, como empresário ou empresária, como profissional da área de saúde, da área, seja lá qual for, a tua carreira tem que ter um propósito. E o propósito é transbordar, fazer com que o máximo de pessoas possível à sua volta possa prosperar junto com você. Se isso não acontecer, o teu propósito, mais romântico, por mais romântico que seja, não faz diferença nenhuma. Vou mostrar isso para você. A carreira, a nossa carreira, ela está amparada em cima do que eu chamo de a tríade da plenitude. Você vai entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Tríade da plenitude é o seguinte: se você não juntar esses 3 elementos, você pode fazer chover, você pode ser o artista da saúde. Você vai ser um frustrado. Primeiro elemento que você precisa ter é paixão naquilo que você faz. Quem não é apaixonado naquilo que faz, faz algo mediano, faz algo só por grana, faz algo precário, é resultado ordinário. Primeira pergunta que eu te faço, não precisa me responder: você é apaixonado pelo que você faz? Porque se você não é apaixonado pelo que você faz, você está fazendo mal para você, para os teus funcionários, para os teus colegas, para os teus colaboradores, para os teus admiradores, para todo mundo, e para o ambiente onde você está. Quem aqui já foi atendido por alguém que é apaixonado pelo que faz? Quem é apaixonado pelo que faz, não faz só 8 ou 9 ou 10 horas. Como é que você sabe se você é apaixonado pelo que você faz ou não? Quem aqui já fez o que você faz até de graça? Eu já fiz, né? O que eu faço até de graça. Poxa, eu sou apaixonado. Tudo bem que você não vai fazer sempre de graça, mas você vai, né? Você é tão apaixonado que você não é movido só pelo dinheiro. Até porque trabalhar só por dinheiro é horrível. Não é? Traficante trabalha só por dinheiro. Prostituta trabalha só por dinheiro. Quem mais trabalha só por dinheiro? Assassino trabalha só por dinheiro. Está muito pesado? Vocês querem mais romântico? Tudo bem? Trabalhar só por dinheiro é horrível. É terrível, não é? Então você precisa ser apaixonado por aquilo que você faz. E eu tenho certeza absoluta que vocês escolheram profissões, carreiras, que tinham fit com vocês. E talvez no meio do caminho vocês também foram descobrindo: poxa, eu acho que eu quero ir por aqui, eu me apaixonei por essa área, eu nem sabia que eu tinha esse dom ou esse talento para isso. Segundo atributo que você precisa para ser bem-sucedido, e aí entenda, bem-sucedido não é só dinheiro, embora eu estou começando aqui dizendo para você que se o teu negócio ou a tua carreira não der resultado financeiro, em vão vai ser todo o seu suor e o teu esforço, é porque você vai ser um frustrado e as pessoas que estão à sua volta também.
Agora, o dinheiro não é a única unidade de medida. Você precisa ser competente no que você faz. O que é competência? Competência é a arte de transformar o que você sabe em resultado. Está cheio de doutor desempregado. Está cheio de PhD frustrado. Por quê? Porque uma coisa é que está no teu diploma, querido. Outra coisa é o que você sabe fazer com ele. Voltamos ao príncipe. Né? O que o seu conhecimento já gerou para você, ou o que você conseguiu gerar com o seu conhecimento. Não estou falando só de dinheiro, estou falando de portas, estou falando de conexões, eu estou falando até de propósito. Competência. Você tem que ser competente naquilo que você faz. Seja competências técnicas, sejam competências comportamentais. E o terceiro atributo para você se sentir pleno é a oportunidade. Oportunidade é o seguinte, poxa, eu sou apaixonado no que eu faço. Eu tenho muita competência, e essa competência não é só uma competência nata, é uma competência onde eu estudei, eu busquei, paguei o preço. Mas a oportunidade é o seguinte, você vai ter que, em um momento, se conectar com alguém. Não sei se já aconteceu com você de ter passado por uma virada de chave na sua carreira porque você conheceu alguém, porque você se conectou com alguém. Esse se conectar com alguém foi uma oportunidade. A oportunidade é a vitrine. A oportunidade é como você mostra o teu trabalho. Como que você coloca o teu talento para que as pessoas possam ser abençoadas por ele. Entenderam o que é a oportunidade? Então, eu entendo que a tríade da plenitude, isso está no meu primeiro livro, eu chamo de a tríade da plenitude profissional. Se você não tiver essa tríade aí, esses 3 atributos junto na tua carreira, vai ter uma dor específica para cada viés. Vou mostrar para você. Se você é uma pessoa apaixonada naquilo que você faz, Fabiano, eu sou apaixonado pelo que eu faço, pela minha profissão, eu amo o que eu faço, e eu tenho muita competência. Porém, eu ainda não tive a oportunidade de mostrar o que eu faço. Que tipo de carreira você tem? Que tipo de resultado? Uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, tem muita competência, mas ainda não conseguiu levar para o mercado e para o mundo o que ela sabe fazer, é um quebrado. Sem dinheiro, sem grana. Não é isso? De que adianta o seu talento, o seu dom, a sua paixão e a sua competência, se ninguém sabe? Se você não está na vitrine, se você não está empregado, se você não está no mercado. Segundo viés se eu tenho muita competência naquilo que eu faço, eu tenho 32 diplomas de pós-graduação, mestrado, pós-doc, semideus, semi-anjo, maravilhoso, beleza. Você tem muita oportunidade, todo mundo te quer, todos os hospitais te querem, todo mundo quer você lá. Tua conta financeira está show de bola, só que você não é apaixonado no que você faz. Que tipo de trabalho você tem? Um trabalho chato. E ninguém suporta muito tempo o trabalho chato. É por isso que você vê pessoas que às vezes falam, nossa, como assim fulano largou aquela carreira maravilhosa? Estava indo muito bem, extremamente bem sucedido, e jogou tudo para o ar. Por quê? Porque por um momento da nossa vida a gente até trabalha, né? Até faz algo, pura e simplesmente, por uma grana momentânea e tudo mais, mas chega uma hora que vai ficar chato. Por quê? Porque eu não sou mais apaixonado por aquilo. Tem um outro viés também. Se eu sou apaixonado pelo que eu faço, tive oportunidade de colocar a minha paixão em prova, mas eu não tenho competência, que tipo de carreira, negócio ou carreira? Amadorismo. Amadorismo. E é por isso também que vocês veem em muito charlatanismo, né? A internet. Vocês perceberam como é que a internet, todo mundo virou especialista, gente? Né? Tem cientistas, todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem uma autoridade nova, todo dia tem um especialista novo. Não é? Por quê? Porque é o seguinte, se eu minimamente ler algo sobre física quântica, ou aliás, não preciso mais nem ler, peço para o ChatGPT me trazer alguma coisa ali sobre física quântica, para quem é totalmente leigo, eu já posso me vender como o the best da galáxia da física quântica. E pasmem, vai ter gente que vai comprar. Eu costumo dizer que a fé de quem quer ser enganado é inabalável. Ponto.
É por isso que a gente vê, né, essas discrepâncias, né, de internet acontecendo, enfim, o tempo todo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Então, percebam que essa tríade mostra o seguinte: só tem um jeito de ser pleno e feliz e realizado, é juntando os três elementos. O fato de uma pessoa gostar de cozinhar, e ela é apaixonada por cozinhar, não significa que ela vai ter competência para fazer gestão de um restaurante. Tá claro isso? Aí vem a pergunta, né? Como estão esses três atributos dentro de você? No teu viés. É por isso que talvez alguns de vocês estão com alguns sentimentos acerca da tua carreira, do teu negócio. Beleza? Andando um pouquinho mais para frente, quando estava desenhando um pouquinho o que a gente ia falar aqui, eu quis trazer para vocês a teoria das âncoras de carreira, que é uma teoria de um psicólogo americano chamado Edgar Schein. Schein foi colunista do New York Times durante muito tempo, e ele desenvolveu essa teoria dizendo que nós somos instigados e estimulados instintivamente pelas nossas próprias âncoras. O que são âncoras? Âncoras é como se fosse o nosso perfil de carreira, as nossas aspirações, inspirações, porém, e a gente não sabe que elas existem. E é muito interessante. E o dia que eu descobri a teoria das âncoras foi libertador para mim lá atrás e para muita gente que estava pensando, poxa, será que eu viro empresário? Será que eu mudo de país? Será que eu... Né? Eu lembro de um caso que eu atendi de uma... ela era uma profissional de odontologia, ela tinha uma clínica odontológica muito grande, muito famosa, com muitos, inclusive, colaboradores, outros dentistas ali, outros profissionais, cirurgiões dentistas trabalhando para ela. E ela já estava há 20 anos fazendo aquilo, extremamente muito bem sucedida, e ela era apaixonada em fazer acessórios de moda. Ela era muito ligada com essa área de moda, enfim. E ela já tinha algumas marcas de moda no Brasil que encomendavam com ela alguns acessórios, e ela fazia isso nas horas vagas, nos finais de semana e tudo mais. E chegou uma hora que começou a ficar insustentável o negócio, ou seja, ela tinha muito mais prazer em fazer os acessórios de moda do que propriamente estar na clínica. E aí a minha ajuda para ela foi ajudá-la a construir um plano de transição ali, né? Gente, ela criou uma das marcas de acessório mais famosas do Brasil, onde ela, assim, as marcas mais hypadas utilizam. E ela acabou vendendo depois da clínica e está felizaça da vida, porque ela uniu a paixão dela, não é isso? Com a competência que ela tinha para fazer aquilo e com a oportunidade, as marcas querendo o negócio dela. Então, por isso que a tríade, ela vem para mostrar, e o meu papel é te provocar a pensar exatamente em cima disso. Mas voltando aqui à teoria das âncoras. Segundo o Edgar Schein, o próprio autor, ele diz que âncoras são um conjunto das autopercepções relativas a talentos. São atitudes e valores que as pessoas têm sobre o trabalho que desenvolvem ou gostariam de desenvolver. O próprio pai da teoria dizendo o que são âncoras de carreira. Ieda Osvaldo diz o seguinte: âncoras de carreira afetam as decisões para a mudança de emprego ou de carreira e determinam o que o profissional planeja e espera do seu próprio futuro. Por que você escolheu a área da saúde? Você já parou para pensar? Ou te ajudaram a escolher? Você escolheu, mas qual era a expectativa? O que estava por trás? Tem a ver com âncora de carreira. Eu digo o seguinte: são motivos e valores dos quais a gente não abre mão, é como uma bússola. Ela te guia instintivamente. Em um determinado momento, você não vai conseguir mais segurar ou reter essa bússola. Você vai ter que seguir ela. Tudo bem? Então vamos passar pelas 8. Primeira bússola, primeira âncora é a TF, técnica funcional. Quem são esses profissionais que são TFs? Profissionais TF são aqueles que não param de estudar nunca mais. Tudo bem? Ele está lá, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, e não é só isso, artigo científico. Ele tem muita satisfação, ele tem muito prazer em ajudar todos que estão à sua volta e a instituição na qual ele faz parte, em função do seu conhecimento técnico. Uma das coisas que mais motiva um TF é o fato de
ser bem-sucedido na sua carreira e ganhar dinheiro para ele é uma unidade de medida apenas do quanto o seu conhecimento técnico está evoluindo. Tudo bem? É por isso que você vê muita gente que ganha muito dinheiro e nem usufrui do dinheiro. O cara só trabalha, porque o prazer dele não está no dinheiro. O dinheiro é mera consequência do que ele está fazendo ali. 14 horas, 10 horas, 8 horas, seja lá quanto tempo ele trabalha, mas o prazer dele está no seu conhecimento técnico funcional. TF, será que eu sou TF? Você lê manual? Manual de controle, manual de eletrodoméstico, manual de eletrônicos. Um TF lê o manual. Tudo bem? Todo TF ele lê, né? Não, Fabiano, eu não gosto de ler manual e leio só onde tem as figurinhas. Então, se você não é um TF, tá? Normalmente, quem é técnico funcional tende a ter uma carreira mais propensa a questões mais de segurança. Quem é TF, normalmente tem, por exemplo, esse papo do empreendedorismo, não soa muito legal. O TF, ele fala, poxa, eu quero ter um emprego que eu tenha estabilidade, eu quero um emprego e onde eu possa crescer, porque o meu conhecimento vale aquilo que eu estou recebendo. Então, ele tem prazer nisso. E está tudo certo. Importante dizer que não existe âncora melhor que a outra. São 8 âncoras, cada um tem a sua, e elas nos impulsionam. Tudo bem? Segunda âncora é a GG, Gerência Geral. São aquelas pessoas que o prazer delas está em subir na hierarquia. Por exemplo, eu fiz um trabalho de estruturação de governança para um hospital aqui no Brasil muito grande, onde o diretor desse hospital, ele era um neuro muito competente, muito bem-sucedido, mas já fazia pelo menos 10 anos que ele não tinha mais prazer na medicina. A clínica dele, o consultório dele, na verdade, estava até quase que abandonado. O prazer dele estava em fazer a gestão do hospital. Ele gostava muito daquilo, ele tinha prazer naquilo. E foi um caso muito emblemático esse na minha carreira também, como profissional, ajudando outros profissionais, porque foi um hospital que, inclusive, ele sofreu intervenção com quase 2.000 funcionários, um hospital muito grande, e ele estava ali no comando daquele lugar, só que chegou uma hora que a governança e toda a alta gestão precisava ser renovada. E eu entrei, a empresa, eles me contrataram, a instituição, exatamente para ajudar a fazer toda a reestruturação da alta gestão do hospital. E tem um momento que eu faço individualmente com cada um dos envolvidos, que é uma entrevista, um bate-papo que eu quero entender. Não é? E na entrevista e no bate-papo, ficou muito claro que ele falou, cara, o meu prazer está nisso aqui. No quê, doutor? Isso que eu estou fazendo hoje. No quê, doutor? E aí aquele papo, né? Eu não sou psicólogo, tá, gente? Mas aquele papo de divã. Ele falou, gestão. Falei, não é medicina, então. Ele falou, não, gestão. E o senhor está conflitando com o corpo clínico por causa do quê? E aí ele entendeu, e aí a minha pergunta é, o senhor já assumiu o papel para você mesmo de gestor e não mais de médico? Aquilo foi uma virada de chave na cabeça dele, tão grande, ele saiu de férias, mandou a carta dele de demissão, porque ele entendeu que o ciclo dele, naquele momento, tinha terminado. Ele foi secretário de saúde de um determinado estado aqui no Brasil, a partir do momento que ele entendeu que ele era gestor. Ele não era mais médico. Não quer dizer que ele teve uma carreira errada lá como médico. Não é isso. Isso também pode ser cíclico. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Então, porque a âncora dele era a gerência geral. Beleza? Então, quem é gerência geral, o que motiva é, poxa, eu quero comandar uma instituição, eu quero comandar uma equipe, eu quero fazer uma gestão, eu estou sempre querendo subir nesse degrau aí da hierarquia. Uma outra âncora de carreira é a autonomia e independência. O AI, o autonomia e independência, são aquelas pessoas que querem deixar soltas e livres e leves para fazer do jeito que elas querem que seja. Dificilmente um AI vai conseguir cumprir regras, dificilmente um AI vai conseguir entrar dentro de uma norma, de um conjunto de normas, não é isso? O AI está sempre questionando, mas por que é assim aqui? Mas por que é desse jeito? Eu não concordo. E aí ele não sabe por que ele é o revoltado, ele não concorda, mas porque ele é o autonomia e independência. Né? Ele quer trabalhar do jeito dele, na hora dele, com a regra que ele acha que tem que ser. Tudo bem? Então, entender de âncora de carreira é libertador, porque
Muitas vezes você entende o seguinte, poxa, o meu DNA profissional é essa linha aqui, cara. E eu estou sofrendo porque sou a pessoa certa, talvez, na carreira errada, ou no lugar errado, ou talvez com a aspiração errada, ou com o modelo mental errado, porque eu tive uma aula, eu aprendi algo, e assim sucessivamente, não é? Então, autonomia e independência são pessoas que normalmente vão procurar carreiras autônomas, que normalmente vão procurar construir um negócio de forma autônoma. Outra âncora de carreira são os seguranças e estabilidade, os SEs. Os SEs são aquelas pessoas cuja sua âncora o tempo todo está procurando segurança e estabilidade na carreira. Salário, benefícios, estabilidade. Né? Então, um SE, por exemplo, trabalhando, de repente, numa instituição, numa empresa, numa organização, onde as coisas mudam o tempo todo, ele vai se sentir desestabilizado, falar, esse lugar não é para mim. Né? Diferente, talvez, de um gerência geral, que no mesmo ambiente fala assim, não, esse lugar está mudando, quer saber de uma coisa? Eu vou passar a patrulha, eu vou crescer nesse lugar aqui, muda. Né? O mesmo ambiente, só que para âncoras diferentes muda um pouco. Tá? Uma outra âncora muito legal é a criatividade empreendedora. São profissionais, são pessoas cuja... Já viu aquele... Não sei se você tem um colega assim que todo dia ele tem uma ideia diferente, uma estratégia diferente para um problema antigo, né? Da casa dele até no hospital ou até no trabalho, ele tem 3 ideias diferentes de negócio, de empreendedorismo ou de soluções para propor para a equipe, seja lá o que for. Né? Ou seja, o criatividade empreendedora, normalmente já na adolescência, né? Fazia negócio com os coleguinhas ali da escola, porque ele tem uma criatividade inata e ele transforma essa criatividade em algo que possa ser monetizado lá na frente. Nós temos uma outra âncora, que é o serviço e dedicação à causa. Essa âncora é lindíssima. Eu acredito que muitos profissionais que vão para a área da saúde tenham essa âncora, que é o servir o outro, que é a causa, que é o propósito de transformar o seu talento e o seu conhecimento em algo que o mundo possa se beneficiar. Não é? Uma vez eu conversei com um médico do Médicos Sem Fronteiras, não sei se alguém aqui já foi para o Médicos Sem Fronteiras ou se já conheceu, e quem não é dessa âncora não entende como é que o cara vai para o Médicos Sem Fronteiras. Né? Ou como é que o cara vai para a instituição XPTO, cujo objetivo é salvar o boto rosa da Amazônia, assim, tal. Nada contra o boto rosa, nem contra a Amazônia. E eu acho que tem que salvar mesmo. Tudo bem? Só que quem é dessa âncora aqui, esse é o prazer inerente de servir uma causa, de levantar uma bandeira. Ele não está só... Às vezes você pergunta, eu lembro de uma vez eu vi um diálogo de um empresário com um gestor que estava pedindo demissão para ir trabalhar numa instituição sem fins lucrativos aqui em São Paulo, onde o objetivo era desenvolvimento de lideranças comunitárias, onde o objetivo era desenvolver lideranças, né, para gerar transformação em comunidades e tudo mais. E aí o empresário falou assim, tá, e como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Ele falou, como assim? Tá, e como é que você vai se sustentar? Eu não pensei nisso ainda. Por quê? Porque o serviço e dedicação à causa, ele não é movido por grana, ele não é movido só por... Faz parte, né, né, do DNA dele, o servir o próximo. E uma penúltima âncora é o desafio puro. Muitos de vocês têm essa âncora. E uma boa parte dela. O desafio puro é aquele que é movido pelo desafio. Ele é movido pelo desafio. O meu desafio é abrir minha clínica, o meu desafio agora é mudar para a Austrália, o meu desafio agora é montar uma equipe, é alcançar um nível de reconhecimento XPTO que... E aí, qual é o problema do desafio puro? Quando ele alcança aquilo que antes era um grande desafio, ele perde o interesse naquilo. Ele não tem mais prazer naquilo. Por quê? Ele é movido por desafio. Então, o que vai motivá-lo agora? O próximo desafio. É uma âncora... Realmente, assim, são pessoas destemidas, são pessoas mais ousadas, ela está sempre buscando fazer algo muito maior do que ela já fez, porém, quando ela alcança, ela acaba perdendo o interesse. Já viu gente que está sempre começando uma coisa nova? Mas por que você está começando isso de novo? Porque aquilo outro eu já vi que era possível, agora eu vou para a próxima. Tá? E a última âncora é uma âncora que, enfim...
É muito comum e está muito em alta discuti-la, é o estilo de vida. São pessoas cuja sua carreira, o seu negócio, lembrando que são âncoras de carreira, então isso aqui, nós estamos falando de um âmbito profissional, onde ela quer uma carreira que se adeque ao seu estilo de vida. Ok? Um GG, por exemplo, ou um Desafio Puro, ele não vai ter problema nenhum em adaptar o seu estilo de vida à sua carreira, porque é o que ele quer. Já o estilo de vida jamais faria algo se aquele algo fosse conflituoso com o seu atual estilo de vida. Tudo bem? Aí você pega um estilo de vida que quer ter qualidade de vida, e aí ele está num plantão lá, né, 4 vezes na semana. E aí? Mas ele quer ter o tempo para o estilo de vida. Onde que entra o estilo de vida e o plantão? Estão vendo que são coisas incompatíveis? Não é? Então, âncoras de carreira, são 8 âncoras, elas dão um norte acerca de qual é o meu estilo acerca de construir a minha jornada no empreendedorismo e na minha carreira. Muitos incômodos e muitos questionamentos que talvez muitos de vocês possam estar perguntando nesse momento têm a ver com a âncora de carreira. Outra teoria que eu fiz questão de trazer para vocês é a teoria das 5 fases de uma carreira. Está muito ligada às 5 fases de grupo também, né? 5 fases emocionais. Nós passamos por essas 5 fases. A primeira fase, caos, estranhamento, diferenciação, jogo e inversão de papéis. Nós passamos por esses momentos na nossa carreira. Às vezes nós passamos isso em apenas um mês, às vezes nós passamos isso em alguns anos. A primeira fase é o caos. É tudo estranho, é tudo novo, você não sabe, falta perspectiva, falta referência, e a emoção envolvida no caos é o medo. E o que as pessoas fazem no medo? Ou elas atacam, ou elas se fecham. Ok? O que caracteriza cada fase? Qual é a atitude de quem está vivendo o caos? Busca ajuda. Você precisa de um mentor, você precisa fazer um benchmark, você precisa conversar com outra pessoa que já fez um pipeline na sua frente, ou seja, como que aquela pessoa conseguiu romper esse desafio que eu estou passando, como que ela, por onde ela passou, ok? Segunda fase é o estranhamento. Estranhamento é o seguinte, você já entendeu mais ou menos o jogo, ok? Você não está mais com tanto medo, mas o sentimento é a raiva. Por que a raiva? Porque você achou que era uma coisa e na verdade é outra. Ou seja, não tem como mudar esse cenário, ok? E qual é a atitude de quem está passando pela fase do estranhamento? É compreender a situação o mais rápido possível para você construir novas rotas. Perguntar o que eu preciso fazer que eu não estou fazendo e o que eu preciso parar de fazer que eu ainda não estou fazendo. Diferenciação é uma fase onde o que bate é a tristeza, é a bad. Cara, eu acho que eu estou, né? Muita gente, doutora, está só com tristeza, nem a depressão, porque está com um conflito ali na carreira, não sabe se é realmente aquilo que quer ou não. O que falta? Modelagem. Modelar é o seguinte, né? Existem ferramentas para você colocar todos os teus pontos fortes, todos os atributos que estão em volta do teu negócio no papel para você construir rotas e dizer, poxa, qual é o caminho que eu vou seguir daqui para frente com isso ou não? Quem já fez isso ou não? E diminuir as incertezas. A quarta fase é a fase mais maravilhosa, que é a fase do jogo. É a fase que você já entendeu, você está performando, está avançando, está ganhando dinheiro, está sendo feliz, está fazendo amizades, está aprendendo coisas novas, não é isso? É a fase da performance. É a fase onde você vai, por isso que o nome chama-se jogo, ok? E a fase mais madura é a fase da inversão de papéis. Ela chama inversão de papéis porque a emoção envolvida é a empatia, é aquela fase onde você já está se colocando no lugar de outras pessoas para ajudar outros profissionais, para mentorar outros profissionais e muitas vezes buscar o próximo nível do teu negócio ou da sua carreira. Isso aqui é o pano de fundo para a gente entender a diferença entre um empreendedor, um empresário e um investidor, que é o tema da minha palestra, de médico a empreendedor, uma transição de carreira. Qual é a diferença de um empreendedor para um empresário e de um empresário para um investidor? Todo mundo que se forma aí na área médica, inevitavelmente, é lançado no mercado para atuar como um empreendedor, mesmo que você não saiba disso. Por quê? Porque o empreendedor é aquela pessoa que transforma o seu conhecimento em um produto ou serviço e esse produto ou serviço o mantém.
Então, empreendedor é todo aquele que transforma o seu dom, o seu talento, o seu conhecimento em um negócio, em um business. Quando você vende lá suas horas do seu conhecimento para um hospital, para uma clínica, para uma empresa, não é? Você está fazendo a gestão do seu talento, do seu conhecimento. Isso é empreendedorismo. Não é? E aí, mais do que isso, só que a hora que você chega lá, você estudou as patologias, você não estudou como lidar com gente, comportamento das pessoas. Não é? Quando você fala, olha, você tem que sorrir para o paciente quando ele chega aqui. E aí a pessoa fala, não quero. E aí? Como é que resolve? Não estou engajado, não estou motivado hoje. Como é que constrói uma equipe? Aí, ou seja, tudo isso faz parte da vida do empreendedor. O empreendedor vai crescendo e ele vira um empresário. O empresário é aquele que faz gestão já de um negócio maior, onde tem pessoas, processos, ou seja, de uma empresa. Seja uma clínica, seja um hospital, seja uma indústria, seja uma pequena rede de varejo. É uma empresa. Tem empresários menores, né? Empresários maiores. E aí, a evolução natural é você se tornar um investidor, que era o que o autor do Mente Milionária estava dizendo. E aí você compra outras clínicas, compra um hospital, por exemplo, e aí você vai ter outros empresários ou outros empreendedores trabalhando para você. Ok? Então, esta é uma evolução natural. Falando de evolução natural, você já encarou a tua carreira como um negócio? Você já encarou a sua carreira como um business? Se o que você quer é fazer uma transição de carreira, ou pelo menos potencializar o seu negócio, a sua clínica, o seu talento, o seu diploma, para que ele se transforme em algo mais lucrativo e rentável, você precisa entender sobre a pirâmide da proposta de valor ou do modelo de negócio. O que é um modelo de negócio? Modelo de negócio, falando de business, é algo que você leva para o seu público, o seu cliente, algo que é uma proposta de valor. O que é a proposta de valor? É o motivo pelo qual as pessoas querem o seu conhecimento, o seu produto ou serviço, independente do preço. Proposta de valor. Não tem a ver com preço. Modelo operacional e diferencial competitivo é como que você leva o seu produto e cria esse valor. Então, é como que você cria esse valor? Eu crio esse valor por meio do melhor atendimento do planeta. Eu crio esse valor por meio do maior resultado no menor tempo possível. Eu crio esse valor, e aí vem uma pergunta, o que é valor para o seu ICP? ICP é a sigla para Ideal Customer Profile, ou seja, é o seu cliente potencial ideal. Quem é ele? Ah, não posso chamar de cliente, chama de paciente. Então, vai lá. Então, o paciente potencial ideal, ou seu público ideal. Lembrando que a tua carreira é um business, ok? E como que você transforma essa proposta de valor em dinheiro, em receita? Eu trouxe 2 exemplos para vocês, porque o meu papel é falar de negócio, beleza? E eu vou te explicar como que funciona no mundo dos negócios a construção de um modelo de negócio. Pegando esses 3 pilares. Eu vou dar um exemplo para vocês de um negócio chamado Costco. É uma empresa americana no mercado de atacarejo. Não sei se alguém já visitou uma loja da Costco. É como se fosse um atacadão aqui, um extra. Enfim, qual é a proposta de valor do Costco? Por que as pessoas vão comprar lá? Porque eles vendem tudo a preço de custo. Como assim, Fabiano? Tudo que é vendido lá é vendido a preço de custo. Então você tem a certeza absoluta de que você vai comprar um produto lá e ele vai sempre ser mais barato do que qualquer outro lugar. E aí vem a pergunta, e como que eles sobrevivem? Porque a monetização, ou seja, a transformação da proposta de valor em dinheiro não está na venda de produto. Está na venda do quê? De assinatura. Para você comprar na Costco, você tem que ter um cartão. Ou seja, você tem que ter uma assinatura, igual a da Netflix, que custa $55. Entenderam? Tipo um Sam's Club. Esse modelo vem de lá. Só que eles têm 52 milhões de membros nos Estados Unidos. Faz a conta, 52 milhões de membros a $55. Dá algo em torno de 2.700 por mês de faturamento. Entenderam a parada? Ou seja, o modelo de negócio deles está em entregar produtos de supermercado, mas somente para quem é membro. A proposta de valor é para quem é membro. Isso fez a Amazon se mexer. Tá? Então, mostrando a pirâmide aqui. Vou dar outro exemplo no Brasil, né? Que a gente conhece bem, Nubank. Outro modelo de negócio é o Nubank. Qual é a proposta de valor do Nubank? Não sei se alguém aqui tem conta no Nubank, né? Eu não tenho.
Mas o que o Nubank entendeu? Tem muita gente insatisfeita com o sistema bancário. Não é horrível você ter que ir numa agência física, e aí quando você vai lá e muitas vezes o atendimento não é tudo aquilo. O Nubank entendeu, falou, cara, tem milhões de brasileiros que estão entrando aqui, e uma galera mais jovem que jamais vai em uma agência bancária para abrir uma conta. Não é? O Nubank, a proposta de valor é agilidade, tecnologia e altos níveis de satisfação. Ou seja, eu quero o cliente que venha para cá, mas que não precise necessariamente de uma agência. Isso não é valor para ele. O que ele quer é ter controle do dinheiro e, caso seja necessário, ter acesso a alguns produtos. Financiamento, limite, cartão de crédito, consórcio, seja lá o que for. Como que ele transforma esse relacionamento em dinheiro? Intermediação financeira. Nós estamos falando do banco que mais vale no Brasil. Vale mais do que o Bradesco. Vale mais do que o Itaú. Vale mais do que o Safra. Vale mais do que qualquer banco que você imaginar no Brasil. Quantas agências tem o Nubank? Nenhuma. Entenderam a parada? Eu mostrei um negócio físico e um negócio digital, para mostrar para vocês que uma das coisas que você vai levar em consideração numa transição de carreira, numa possível transição de carreira, numa possível modelagem de uma nova forma de atuar no mercado de saúde, é entender o que é valor para quem você quer atender. Tudo bem? O que é valor para quem você quer atender? Quem lembra da seleção brasileira de 2002? Aliás, para quem é mais novo, o Brasil já foi bom de futebol. É um esporte que se joga com os pés, tem bola e tal, né? 2 times, um de cada lado. 2002 tinha um grande desafio. Eu tive a oportunidade de conhecer um treinador comportamental que trabalhou com essa seleção. E ele falou assim, olha, um dos grandes desafios do Filipão era fazer com que aquele time jogasse como um time. Eles tinham 2 elementos ali muito desafiadores, o Rivaldo e o Ronaldo. Um era o atual melhor jogador do mundo, fominha, não tocava a bola. E o outro, vindo de recuperação, de cirurgia, fora de forma, mas também não voltava para combater a bola. Ou seja, se ele fizesse aquele time jogar para aqueles 2 e os 2 um tocar a bola para o outro, campeão. E foi isso que aconteceu. Os 2 gols no final, né? O Ronaldo combatendo ali a perda da bola e o segundo gol, o Rivaldo deixando a bola passar para o Ronaldo fazer o gol. Um time. Ou seja, uma das competências que nós vamos ter que ter na nossa carreira independente é construir times. Você não vai construir nada relevante nessa terra sozinho. Esquece, você vai precisar de uma equipe. Você vai precisar de um time. Você vai precisar de que seja uma equipe de 2 pessoas. Você vai precisar de pessoas tão boas quanto você, que falem a tua língua, que entendam o que você está pensando e, obviamente, que possa potencializar o seu talento e o seu conhecimento para levar a proposta de valor. O tempo passa, o mesmo técnico, o mesmo adversário. 2014. O que aconteceu? Não, eu já sei, é o mesmo técnico, eu domino. 7-1. O que significa isso? Que competência tem prazo de validade. Competência tem prazo de validade. Muitos de vocês estão talvez se sentindo incomodados em tudo aquilo que está acontecendo no mercado, porque o jogo mudou e você continua ainda brava, porque eu acredito, a minha filosofia de vida, porque o meu modelo mental, o que eu aprendi lá com aquele professor A, B, C, D, o que estava no livro, quem disse, cara? O mercado mudou, cara. O comportamento mudou. Faz o teu paciente ficar esperando mais de 10 minutos para você ver o que vai acontecer com essa nova geração. Não te espera, levanta e vai embora. Entenderam? É simples assim. A minha geração, que é a geração X, espera. A da minha filha, que são os milênios, nem a pau. O Z, o quê? Como assim a tua clínica ainda não tem um aplicativo de telemedicina? Eu não vou lá para você só consultar comigo, conversar comigo, para fazer uma anamnese. Mas isso não vai funcionar. Exploda o que você pensa, é o que o mercado faz. Você vai ser patrolado. Não é o que você pensa, é o que você quer. É o que Quem dita a música não é você e nem eu, querido. É o mercado. Entenderam isso? Não existe uma única área da ciência que não houve evolução e mudança drástica. Inclusive aquilo que vocês, quando saíram da faculdade, acreditavam como sendo verdade absoluta, já mudou. Sim ou não? Sim. Inclusive sobre medicamentos e tudo mais. Por quê? Porque o nosso nível de consciência vai evoluindo. E o comportamento das pessoas que querem o seu dom também. Então, significa que, à medida que vai passando o tempo, o meu conhecimento vai vencendo. Não é?
Sabe o médico que a única fonte, falando de área médica, né, seja farmacêuticos, sejam profissionais de saúde dos mais diversos tipos, tem gente que a única fonte de informação nova é o representante do laboratório. Você está doido? Olha o tipo de atualização que você tem, cara. Estou falando bobagem, gente, aqui? Senão eu envio por WhatsApp depois. Eu acho que não. O mercado muda todo dia. E quando eu falo mercado, é o teu paciente, é o comportamento dele. Ah, mas as patologias não vão. Tudo bem, mas ele tem o direito de escolha. E ele vai escolher. Sempre vai ter alguém mais rápido, sempre vai ter alguém mais interessante, sempre vai ter alguém mais eficiente do que eu e você para poder ser uma escolha. Ou seja, a nossa competência vence. Inevitavelmente. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui é uma foto da Quinta Avenida em Nova York, em 1900. Te desafio, procure um carro aqui. Olha só. Tem um carro aí na Quinta Avenida. A onda, a moda, o boom era andar de charrete. Não é isso? Onde está o carro? Está aqui. Tem um carrozinho perdido ali. Ok? 13 anos depois, esta era Nova York. Procure o cavalo agora. Onde ele está? Eu não estou falando de 100 anos. Eu não estou falando de 80 anos. Eu estou falando de 13 anos. A minha pergunta é a seguinte: o que aconteceu com o veterinário especializado em cavalo urbano? O que aconteceu com o ferreiro especializado em ferraduras para cavalos que andavam na Quinta Avenida? O que aconteceu com o negócio de celas? O que aconteceu com o negócio e assim vai? Entenderam? Em 13 anos, eu estou mostrando, fazendo um paralelo de um mercado 100 e tantos anos atrás, mas isso acontece o tempo todo. O iPod, que foi lançado pelo Steve Jobs, que enterrou de vez o mercado da pirataria da música e que enterrou de vez o mercado do disco, do CD, foi substituído pelo Spotify em apenas 10 anos. Ou seja, o iPod e o iTunes durou 10 anos só. O que significa? A gente chama isso de ciclos estratégicos. Ciclos estratégicos? Entenderam? O que são ciclos estratégicos? São momentos onde uma tendência, onde um serviço, onde algo que tinha uma proposta de valor alta, começa a perder proposta de valor. Poxa, mas o meu honorário era tanto. Agora tem gente fazendo por tanto. É o bem-vindo ao mundo da vida real. Alguém aprendeu a fazer o que você faz, não é tão bom quanto você, mas ele consegue vender melhor do que você. Tem gente fazendo o que eu faço, faturando em euro, em ienes, em dólar. Por quê? Aprendeu a fazer de uma forma e vendeu o que faz que eu ainda não aprendi. Essa é a evolução do mercado, queira eu não, queira, ou essa é a evolução do mercado, concorde eu ou não. Porque o mercado vai mudar ciclos estratégicos cada vez mais curtos. E quando eu falo que a gente ajudou a gerar 5 bilhões de reais em resultados nos últimos 4, 5 anos, foi porque a gente desenvolveu uma metodologia baseada em pesquisa científica e em métodos comprovados para tirar metas do papel. Eu tenho um livro falando de como tirar sonhos e metas do papel. Vou fazer uma pergunta para vocês e é isso que eu quero entregar. Porque eu te provoquei acerca de quais são as âncoras de carreira, quais são os 3 pilares de uma carreira bem-sucedida: competência, paixão e oportunidade. Tudo bem? E eu quero entregar para você agora um método para você sair daqui aplicando ele amanhã, para você tirar tudo que você está ouvindo aqui do papel ou não. Pergunta: quem aqui já fez promessas para você mesmo no final de um ano, assim, falar, esse ano eu vou... Fala aí, gente, que promessa a gente faz para a gente mesmo no final de ano, assim? Daqui a gente está chegando agora, daqui 40 dias a gente faz, né? Sei lá, eu vou não só pagar a academia, mas como eu vou frequentá-la, o que mais? Né? Vou cuidar disso, vou fazer aquilo, vou terminar aquela formação, vou resolver aquele negócio. Ou seja, o grande desafio de qualquer carreira e de qualquer empresa não é montar planejamento, é execução, é tirá-lo do papel. Poxa, eu sei que é óbvio, mas, por exemplo, quando a gente está fazendo lá uma estruturação de processo dentro de um hospital, é óbvio que para uma cirurgia eletiva tenha todos os instrumentos e todos os insumos para aquela cirurgia na sala. Sim ou não? Não é óbvio? Qual é o nível de não conformidade que acontece, gente, dentro de uma cirurgia eletiva num centro cirúrgico? É alto. Não é óbvio?
Onde que as equipes erram? No óbvio. Por quê? As instituições são feitas do quê? Pessoas, processo e rolo. E improdutividade. Tem uma frase do Peter Drucker, que foi um dos grandes pais da administração moderna, que ele diz o seguinte: só existe uma coisa que se desenvolve naturalmente em qualquer empresa, em qualquer clínica, em qualquer lugar. Improdutividade e desordem. Não é verdade? É só você não fazer nada. Fatalmente a tua equipe vai acabar com tudo. Por quê? Porque é um estágio natural. Então precisa ter método para isso, tá? Nós descobrimos, nesses 18 anos, que o maior inimigo da execução de uma estratégia é o que nós chamamos de TOD, Trabalho Operacional Diário. Quem aqui já se sentiu cansado, esgotado, ao final de um dia de trabalho ou ao final de uma semana de trabalho, com a sensação de que você trabalhou muito, mas não produziu nada? Sabe, gente, o que eu fiz? Estou esgotado. Parece que a tua clínica, o teu consultório, a tua carreira te devorou na segunda-feira e te devolveu só os pedaços e o caco lá, sei lá, na sexta-feira à tarde. Te devolveu. Por quê? Por causa do trabalho operacional diário. O que é o trabalho operacional diário? É tudo aquilo que eu tenho que fazer todo santo dia apenas para a minha vida funcionar. Levar o filho na escola, atender o telefone, atender o paciente, puxar a agenda, não é isso? Dar o retorno. É aquilo que todo santo dia você tem que fazer para a tua vida funcionar. Onde que está o desafio? Nós descobrimos que o maior desafio é como que você monta uma estratégia e executa ela em meio ao TOD. A gente usa esse incêndio aqui de um bombeiro, porque quem nunca sentiu um bombeiro apagador de incêndio da própria carreira, da própria clínica ou do próprio negócio? Então, olha que estatística interessante, tá? O que nós descobrimos? Que se você tiver de 2 a 3 metas estratégicas ou compromissos estratégicos para executar em uma semana em meio ao seu TOD, você consegue 100% de eficácia. O que significa isso? Vamos dar um exemplo. Essa semana eu preciso aplicar um feedback na minha secretária e dar um treinamento nela acerca de um determinado protocolo. Compromisso número 2, eu preciso fazer uma reunião com um colega aqui para a gente, de repente, pensar numa parceria estratégica. E compromisso número 3, eu preciso resolver uma questão de processo aqui dos protocolos dentro da clínica. Isso é estratégico. Em meio ao TOD, você consegue 100%. Agora, se eu aumento esses compromissos para 4 a 10, olha o que acontece. Cai. Por quê? Porque quanto mais coisas estratégicas eu quero executar, menor é a minha eficácia. Qual é a diferença de eficácia e de eficiência? Eficácia é alcançar o resultado. Eficiência é como eu alcanço esse resultado. Eficiência é fazer melhor, fazer mais rápido, fazer mais barato. Agora, se eu assumo de 11 a 20, o que acontece? Em meio ao TOD? Nada. Por isso, a melhor forma de você fazer uma gestão de tempo é a matriz de Pareto. Tá? Ou seja, isso aqui é só para mostrar para você que no máximo 3 compromissos estratégicos você consegue executar em meio ao TOD. Passou disso, esquece. A matriz de Pareto, o princípio de Pareto, é o princípio do 80-20. 80% da tua receita vem de 20% dos seus protocolos dos seus clientes, dos seus pacientes. 80% dos seus problemas vem de 20% das raízes, e assim sucessivamente. Significa que se a gente aplicar 20% do seu tempo dedicado só ao que é estratégico, vai gerar até 80% do resultado. A gente rodou isso dentro de um hospital de oncologia, com 2.000 colaboradores. Isso fez esse hospital sair do 0 para a acreditação nível 2. Em 1 ano e meio, em todos os departamentos. Isso aqui, que é ridiculamente simples, mas o grande desafio da vida e das organizações não é fazer o que é complexo, é fazer o que é simples. Quantas vezes a tua equipe já errou no básico? Quantas vezes você errou naquilo que era básico? Naquilo que é óbvio? A gente não erra no complexo, a gente erra no que é óbvio. Olha que interessante, 20% do estratégico pode gerar até 80% do resultado. Então, como que funciona a dinâmica da execução? Estabeleça um alvo para a tua meta, um alvo para a tua clínica, para a tua carreira, para o teu consultório, para o teu hospital, para a tua... Enfim, a gente chama isso de meta fundamental. Isso serve para tudo na vida, gente. Isso serve para arrumar namorado, namorada, casar, arrumar rolo, qualquer coisa, área comportamental. Eu apliquei isso com a minha filha quando ela tinha... de 9 para 10 anos, que ela estava com dificuldade de tirar notas boas na escola. Porque é um alvo. Qual é o alvo a ser atingido? O alvo a ser atingido é isso. Beleza. Estabeleça
3 alavancas, a gente chama isso de ações estratégicas, para que aquilo aconteça, que você vai executar em 20% do tempo. Vou dar um exemplo. Minha meta é aumentar o meu faturamento de R$370 mil por mês para 420 mil até dezembro. Então, eu tenho lá uma meta fundamental. 3 alavancas que podem me levar em direção a isso. Eu quero realizar uma palestra por mês falando da minha autoridade em lugares e ambientes que as pessoas possam conhecer o meu trabalho. Estou sendo hipotético aqui, tá, gente? Tinha que dar 3 exemplos para vocês. Criar 2 conteúdos digitais por semana e postar toda semana. Ah, mas eu não estou falando para você fazer dancinha no TikTok, não é isso? Tá? Mas, se você pode ter certeza que tem muita gente precisando do que você faz. Qual que é o melhor meio de chegar a essas pessoas? É o celular. Se eu perguntar quem aqui assistiu ou leu um jornal hoje, talvez ninguém vai levantar a mão. Mas se eu perguntar quem aqui já acessou o Instagram hoje, ou o LinkedIn, ou o TikTok, provavelmente a grande maioria. Então, se você tem uma carreira e tem um negócio, ele não está num celular, você não tem um negócio mais. Porque esse é o novo mundo. Terceira ação é publicar um artigo por semana, por exemplo. Estou sendo hipotético, ou seja, quanto mais eu focar nessas 3 ações, mais o meu trabalho vai aparecer, maior vai ser a possibilidade daquilo acontecer. Então, a engrenagem da meta fundamental, ela é movimentada pelas engrenagens das ações estratégicas. E por que eu só tenho 3 ações estratégicas? Eu não tenho 12. Porque eu tenho que executá-las em meio ao TOD. Entenderam a ciência do negócio? O maior inimigo do nosso planejamento, da nossa estratégia, é o TOD. Ok? Agora, isso que eu estou falando, gente, não é o óbvio? É o óbvio. É a gestão do óbvio. Mas qual seria o nosso resultado se a gente só executasse o óbvio? Se a gente só fizesse aquilo que a gente falou que vai fazer. Talvez a gente não saiba qual caminho seguir. Não é? É importante dizer uma coisa, que a disciplina ela é algo extremamente indispensável nesse processo. E o que significa a palavra disciplina? Alguém sabe? Eu gosto muito de um negócio chamado etimologia das palavras. Né? Disciplina é oriunda de uma outra palavra chamada discípulo. Discípulo significa aluno, aprendiz. E disciplina? Aluno de si. Uma pessoa que tem disciplina é uma pessoa que não só aprende com seus erros, mas que faz aquilo que diz que quer fazer. Então, a dinâmica da execução é movimentar a meta, movimentando a engrenagem menor, que são as ações estratégicas. E as ações estratégicas são movimentadas por aquilo que a gente chama de compromissos semanais. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Se você tem uma equipe, seja... Quem aqui é uma equipe? Equipe é só você. Tem alguém? Levanta a mão, deixa eu ver. 2, 3 pessoas. E a grande maioria pode ser que tenha aí pelo menos uma pessoa mais na tua equipe, no teu time, dali para frente. Você precisa fazer o que nós chamamos de rituais de gestão, corrigir a rota em tempo hábil. Então, para movimentar a meta, você tem que movimentar as ações estratégicas, e para movimentar as ações estratégicas, você faz uma pausa uma vez por semana e reúne e discute com a tua equipe. Estamos fazendo o que falamos que ia fazer ou não? É uma reunião ali em volta da mesa do seu time, quem se reporta a você. Onde lá dentro, cada membro do seu time vai assumir 3 compromissos individuais. Esses compromissos vão movimentar as ações estratégicas. Nesse exemplo, se eu fosse da sua equipe, talvez, assumiria realizar uma reunião de alinhamento com a equipe, aplicar um feedback estratégico para o gestor da clínica e visitar 5 parceiros de negócio. Em quanto tempo eu vou fazer isso na minha semana? Em 20% do meu tempo, em meio ao TOD. Entenderam isso? Ou seja, o que significa tirar uma carreira, uma meta do papel? Significa você executar de forma simples 3 planos de ações que te levam em direção àquele objetivo, mas esses planos de ações precisam ser executados e fracionados em pequenos compromissos que você vai executar em meio ao TOD da tua carreira. Isso chama-se execução da estratégia. É simples de entender, mas é muito difícil de aplicar, porque envolve mudança de comportamento. A gente desenvolveu um software que faz a gestão desses indicadores, desses números, né, com inteligência artificial, inclusive, mostrando para a equipe o que deve ser feito, como não deve ser feito. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas eu quero só mostrar aquele número 6 do lado do nome da Juliana. É a pontuação da Juliana nessa semana com base na execução daquilo que ela está fazendo. A gente chama isso de gamificação. Entenderam isso? Posto isso, pessoal, quero dizer o seguinte: fazer uma transição de carreira ou de negócio é consequência
de execução de uma estratégia. Você precisa de uma estratégia. Hoje de manhã eu estava conversando aí com o pessoal da mentoria. Eu chamo isso de horizonte 1, horizonte 2 e horizonte 3. Horizonte 1 é o teu negócio hoje, é de onde você vive hoje. São seus pacientes, é a sua empresa, é a sua clínica, é o seu negócio. Esse negócio precisa de performance. Então, responda para você mesmo. Qual é o número, qual é a performance que o meu negócio, a minha carreira hoje precisa performar que eu não estou performando? Esse é o teu horizonte 1. Horizonte 2 é quais são os serviços ou produtos adjacentes ao que eu faço que eu posso oferecer para o mercado, para talvez um mercado que eu ainda não ofereço. Ok? Isso significa que o resultado do seu negócio ou da sua carreira é proporcional à sua disciplina. Tá? Eu quero fazer questão de deixar para vocês aqui um presente, porque eu sei que talvez isso aqui é um pouco técnico, ok? E eu conversei com a doutora Adna, eu vou disponibilizar para vocês lá no meu Instagram. Você vai lá, Fabiano Zanzin, esse é o meu nome, e você segue, porque senão não libera a automação, e me envia uma mensagem com a palavra carreira, tá? Escreva lá carreira, tá? Me manda uma mensagem. O que vai acontecer? Você vai receber uma aula de 45 minutos sobre metas, ações estratégicas, correções de rota para o teu negócio, para você virar a chave do seu negócio, da sua clínica, da sua empresa, seja ela da sua carreira. O meu papel é provocá-los acerca de que mudança não é uma estratégia. Crescer não é uma estratégia, é uma necessidade de sobrevivência no atual dinamismo do mercado de hoje. Crescimento, o que significa isso? Fazer aquilo que você faz para o maior número de pessoas possível e ajudar o maior número de pessoas possível tem a ver com, inclusive, devolver dignidade humana para as pessoas. O mundo está cheio de hipócritas, está cheio de surfistas que nunca subiu numa prancha dando aula de surf. É o que mais tem no mundo. Está cheio de gente liberando regra. Não pode isso, não pode aquilo. Mas, o cara nunca assinou uma folha de pagamento, o cara nunca soube o que é chegar no 5º dia e ter que pagar o salário da sua equipe, independente se você tem ou não. E aí vem uma pergunta: qual é o grande papel daquilo que você faz? Eu vou dizer qual é o meu e aquilo que a gente ajuda dentro das empresas. Tá? Não esqueça de escrever a palavra carreira, tá? Para liberar a automação e liberar o curso lá para você. Uma vez, eu estava numa missão urbana, numa favela, esse é o nome clássico de uma comunidade. Tá? Não adianta romantizar aquilo que é a nossa incompetência como nação. E uma menina de 9 a 10 anos, maltrapilha, toda suja, sabe, sem perspectiva, o pai tinha sido assassinado, uma pessoa perguntou: qual que é teu sonho? O que você acha que uma menina de 9 a 10 anos, num ambiente desse, vai sonhar com o quê? Se fosse hoje, já faz um tempinho, talvez ela ia falar assim: eu quero ser TikToker, YouTuber, influencer, sei lá. Né? Sabe o que ela falou? Falou: meu sonho é... Meu sonho? É um negócio daquele que tem nos banheiros, tio. Desse jeito. Ela não tinha nem vocabulário para falar um vaso sanitário. O sonho de uma menina era usar um vaso sanitário. Isso é um soco na boca do estômago. Na hora, eu pensei claramente o quanto o mal ele vem. Biblicamente, tem um versículo que diz que o mal ele vem para roubar, matar e destruir. E uma das coisas que a miséria faz sim, eu sou cristão. Exatamente, eu sou cristão e acredito piamente na Bíblia. E lá diz assim, o mal vem para matar, roubar e destruir. E a miséria não é nobre. A miséria, ela machuca. A miséria, ela machuca. A pobreza, ela machuca. Não porque é vergonhoso, mas porque rouba a dignidade das pessoas. Quando um pai de família, uma mãe de família, tem dificuldade de trazer para dentro da sua casa o sustento, isso machuca. Isso é falta de dignidade. Isso é falta de dignidade. Quando a tua carreira, quando você, com o teu talento, com o seu estudo, com o seu aprendizado, consegue gerar pelo menos um emprego, você está contribuindo para um principal ecossistema de que qualquer país pode ter, que é gerar emprego. As pessoas, elas querem ter a dignidade de entrar num supermercado e escolher o que ela quer. Passar o seu cartão e comprar o que ela quer. Não é o que vem na cesta do donativo. Não é o que vem no Bolsa Família. É o que eu quero comprar, porque isso é dignidade. E só tem um jeito de fazer isso. É tirando a tua clínica, o teu sonho, a tua carreira do papel. Por quê? Porque isso vai retroalimentar o sistema que vai gerar mais empregos. Eu não conheço nobreza na miséria.
Então, quando você tira a tua carreira, o teu sonho, o teu projeto do papel, é sobre isso que nós estamos falando. Aí eu acredito em propósito. Propósito, para mim, é transformar o seu dom, o seu talento em recurso suficiente ao ponto de que outras pessoas que estão junto com você também possam ter dignidade de viver aquilo que é pleno. Entenderam isso? Cara, se você gera 1 emprego, 2 empregos, 3 empregos, você contribuiu. Só que esse emprego ele retroalimenta, porque ele vai comprar algo no supermercado que outra pessoa também vai trabalhar. É isso. É sobre isso que se trata uma transição de carreira, um negócio ou uma empresa. Muito obrigado pela atenção de vocês e que vocês possam tirar sonhos, metas e projetos dos papéis e fazer tudo que vocês puderem no menor tempo possível. A gente vive num ambiente extremamente difícil, chamado mundo. A vida é fácil, gente? Nem um pouco. Mas mudança e crescimento não é uma estratégia, é uma necessidade de sobrevivência. Parabéns pela missão de vocês que estão envolvidos com a área da saúde. Parabéns pelo chamado de vocês. E espero que vocês possam efetivamente pegar alguns desses conceitos e aplique aquilo que faz sentido. Obrigado. Deus abençoe vocês.